Voltando aqui, galera, mais uma aula nossa segunda aula de geografia. E hoje nós vamos falar um pouquinho da corrida armamentista. A gente já ouviu falar muito sobre os armamentos bélicos utilizados durante a Guerra Fria. E é uma coisa interessante você saber o seguinte: na verdade, quando a gente fala da corrida armamentista, a gente já fala logo da questão nuclear, né? Das ogivas nucleares, as bombas nucleares do mundo. Para você entender uma coisa, os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a utilizar arma nuclear e o único país do mundo usá-la em combate. Nem outro país do mundo, após esses episódios de Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, utilizaram armas nucleares em combate. Foi só os Estados Unidos contra o Japão, e foram as duas bombas atômicas em Nagasaki e em Hiroshima. Os Estados Unidos têm aproximadamente 6.450 ogivas nucleares. E a Rússia, atual ex-União Soviética, tem 6.850. Ou seja, ela tem mais de 400 ogivas a mais do que os Estados Unidos. Assim, existem alguns protocolos. Alguns países não podem descumprir esses protocolos. Por exemplo, a ONU ela proíbe atualmente a produção de armas, destruição em massa. Ela proíbe. Então é um protocolo. Quem produziu, produziu. Quem produziu não pode mais. Então, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e a Rússia, os dois países têm mais de 13 mil ogivas nucleares. É capacidade de destruir o planeta. As 13 mil ogivas em funcionamento. Já imaginaram uma situação dessa? Pois bem, então a corrida armamentista, mesmo, de fato, ela é algo histórico. Mas quando se fala em grande corrida armamentista, já se imagina logo o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi quando os Estados Unidos usou as duas bombas nucleares no Japão. E aí, para vocês terem uma ideia, o negócio foi tão feio que o Japão se retira da Segunda Guerra Mundial, que era o único país contra que ainda estava na Segunda Guerra Mundial. Tinha atacado o Pearl Harbor, a base americana no Havaí, e aí depois, em seguida, ele foi atacado pelos Estados Unidos com as duas ogivas nucleares aí, que levou à morte de milhares de pessoas nessas cidades, né? Em Nagasaki e em Hiroshima, tá? Mas assim, deixa eu te explicar outra coisa. Durante esse período da Guerra Fria, o que se percebe que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, o poderio militar deles era coisa impressionante. Quando os Estados Unidos usam as armas nucleares, as duas bombas atômicas, em seguida a União Soviética começa a produção em grande escala dessas bombas. E é interessante que ela utiliza alguns locais do mundo para fazer esses testes nucleares. Exemplo, aqui as Ilhas Marshall, né? As Ilhas Marshall servem de locais para testes nucleares durante esse período da Guerra Fria, né? Os americanos utilizam essas regiões para testes nucleares no meio dos oceanos. Existe uma região no Azerbaijão conhecida como o Polígono. Só lá foram mais de aproximadamente 450 bombas atômicas que a União Soviética usou lá nessa região do Azerbaijão, que é um grande deserto. Hoje abandonado, com restos nucleares, né? Transformaram um grande cemitério nuclear. Então ela testava lá suas bombas para verificar a questão do efeito e tal. E aí para verificar a potência. Fora em outros locais do mundo que essas bombas elas eram testadas. Então, no meio dessa corrida armamentista aí, né, o que a gente percebia é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se fortaleciam, né, belicamente. Hoje a gente percebe, por exemplo, o grande crescimento da China. A China hoje já tem um arsenal bélico gigantesco. Muitos já colocam a China como o segundo país do mundo em gastos militares. Só está atrás dos Estados Unidos hoje. E é real. A Rússia ela já está em terceiro em gastos militares, né? Então, a segunda potência militar do mundo no passado, que era a Rússia, hoje está ficando para trás. A China está tomando conta desse, está sendo protagonista juntamente com os americanos. Estou falando em gasto. Em armas militares, ainda a Rússia é a grande, se é a segunda maior do planeta. Hoje, o maior investimento bélico
diante dessa corrida que vem desde ali da Segunda Guerra Mundial, passando pela Guerra Fria, pegando as guerras mais recentes, como a Guerra do Golfo, a própria invasão americana no Iraque, a guerra na Síria, agora a gente está acompanhando o conflito entre Armênia e Azerbaijão. Então, assim, tudo isso que evoluiu bastante, né? O que a gente percebe é que os países cada vez mais estão mais potentes. O imperialismo americano, que eu posso dizer, passou pelo planeta. Hoje a presença de bases militares americanas no mundo é quase que 70% do mundo hoje tem a presença americana. Claro que alguns países restringem a presença americana no seu solo, principalmente os países socialistas, aí como Coreia do Norte, China, Rússia, o Brasil também, só que o Brasil tem programa de satélite patrocinado pelo governo americano, e muitos apontam como a presença americana dessa forma, o CIVAM, o Radan na Amazônia, são presenças americanas com certeza, que é a tecnologia fornecida pelos Estados Unidos, tá? Então isso é um pouco do que a gente falou dessa corrida armamentista. Essa corrida ela correu vários países do mundo. Dentre eles, né, foi muito forte no Vietnã, com a guerra em 1954, né, a guerra do Vietnã, que dividiu o Vietnã em dois grupos, né, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte patrocinado pela União Soviética e o Vietnã do Sul, né, patrocinado pelos Estados Unidos. Ali conflito interno. E aí também passando pelas Coreias, que a gente vai falar lá para frente, né, onde teve o patrocínio também para diversos conflitos, o Afeganistão e outros assim, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a corrida espacial, tá? Professor, com relação à corrida espacial, o que é que o senhor pode falar para nós? A gente estava falando da corrida armamentista, né? A gente falou agora há pouco do avanço. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos fizeram grande investimento nuclear, né? Hoje os maiores investimentos militares, Estados Unidos, depois China e a Rússia em terceiro. Não quer dizer que a Rússia tenha perdido, é porque a Rússia passa por uma grande crise econômica. Por passar por essa crise econômica, os russos, né, que são ex da União Soviética, se reformulam. Então a questão militar ainda é muito pesada dentro do país. Ainda é muito forte e levada a sério. Só que hoje os russos também, eles olham para o outro lado. A questão econômica, o desemprego, as questões sociais dentro do país é muito forte. Mas assim, outro ponto que eu queria bater com vocês, da Guerra Fria, que chamou muita atenção, foi a corrida espacial. Mas professor, o que foi essa corrida espacial? Foi a conquista pelas tecnologias. Muitos dizem que é através da corrida espacial que realmente a globalização ela dá um grande ápice, né? A corrida espacial de Estados Unidos e União Soviética marcaram o mundo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro dos dois a colocar um satélite em órbita foi a União Soviética. Em 1957, quando manda para o espaço, né, a gente tem no espaço a presença do Sputnik 1, satélite artificial. Aquele satélitezinho que vocês sabem, foi a cadelinha Laika lá para o espaço, foi a primeira grande, que eu posso dizer, a primeira grande vitória, né, dessa briga, desse conflito que foi a Guerra Fria. Então a União Soviética ela sai na frente. Só que em 1961, olha só, deixa eu só pontuar para vocês aqui. Em 1961, né, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin tornou-se, olha aí, o primeiro homem a chegar no espaço sideral, né, a bordo da nave espacial Vostok 1, né, durante um voo orbital de 108 minutos. Em 63, olha só essa corrida, essa briga, a soviética Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir ao espaço, né? Em 1965, o cosmonauta soviético, olha aí as conquistas soviéticas, Alexei Leonov, tornou-se o primeiro homem a permanecer fora de uma nave no espaço sideral. Aí, em 1966, o astronauta americano Edward
Edward, acho que o Edward é esse, né? Por meio do programa espacial Projeto Gemini, foi responsável, né, por um importante marco trabalhar 5 horas fora de uma nave. Olha só, em 1969, olha isso aqui, no dia 20, os astronautas americanos Neil Armstrong, né, e Aldrin, né, completaram a missão considerada a mais importante da história, pessoal. A Apollo 11, né, chega até a Lua, que se tornou assim, muitos até hoje ainda questionam isso. Mas assim, como vocês sabem, o primeiro a mandar alguém para o espaço foi o soviético, né, o Sputnik 1, cadelinha Laika. Em 69, os americanos conquistam o espaço, mandando um grupo de astronautas para a Lua. E as pessoas ficam se perguntando, mas professor, por que o homem não voltou mais à Lua? Para quê, gente? Pessoal, a viagem à Lua é considerada uma das viagens mais caras da humanidade, né? Foram para a Lua e houve aquele conjunto de indagações se pisaram na Lua ou não. Claro que pisaram, gente. Porque os primeiros a questionar isso seriam os soviéticos. Esqueceu que nós estávamos vivendo uma Guerra Fria? Não, e eles foram os primeiros a aplaudir o gesto americano de ter chegado à Lua. Por que, o professor não voltou à Lua? Não tem como voltar à Lua. Para quê? Voltar à Lua com gasto bilionário que foi gasto para colher rocha na Lua? Não, você manda para lá um robô. Então não teria como mais, não teria mais fundamento o homem pisar na Lua para colher rocha, visto que a Lua não tem água, não tem a presença de vida, só tem rocha. Então não vale a pena o homem voltar diante disso tudo. Então isso é respondendo alguns questionamentos que algumas pessoas colocavam com relação a isso, no homem não voltar à Lua, que isso não existiu. Claro que existiu, pessoal, senão os soviéticos teriam se voltado contra isso, porque era uma guerra, né? A Guerra Fria era uma briga, tanto ideológica, era uma briga ideológica, então as ideologias capitalistas socialistas não tinha como. E quando o homem pisou na Lua, os soviéticos ficaram de queixo caído, né? Se curvaram diante disso tudo. Pessoal, outra situação disso tudo é a propaganda ideológica da Guerra Fria no Brasil, né? Alguns personagens marcaram muito isso. As campanhas soviéticas da conquista do espaço veio à tona, né? Algumas figuras, né? As imagens de personagens como Capitão América, né? Vingou muito. O Rambo, né? Que eu já acho que já falei sobre isso. O Capitão América, né? Como assim o símbolo do poder americano, né? O homem, aquele homem imbatível. Essas foram algumas figurinhas que surgiram. O Rambo, a gente conta a história de um soldado, Joe Rambo, né? A história de um soldado americano que, segundo a lenda, matou centenas de soldados, né, do norte vietnamita, né, patrocinado pelos soviéticos. Claro que eles foram criando esses personagens. Então isso virou quadrinhos no Brasil, virou referência no Brasil, tá? E ele cita aqui. E isso pesou até mesmo durante o regime militar no Brasil, né? O regime militar brasileiro, muito próximo do governo americano, traziam esses slogans aí, essas imagens, esses símbolos. Eram coisas assim bem interessantes. A ditadura militar ela usou algumas coisas bem interessantes com relação ao período da Guerra Fria. Olha esse slogan aqui: o Brasil, ame ou deixe. Eram alguns slogans, né? Os brasileiros se reuniam nas praças e tal. Então, assim, a Guerra Fria ela trouxe para o Brasil algumas situações. Então, por o Brasil ter essa parceria com os Estados Unidos, casou-se algumas relações ali, né? Algumas coisas eram muito linkadas, essa questão do Brasil com os Estados Unidos. No Amapá, exemplo maior foi no Amapá. As pessoas dizem que as pessoas colocam que durante a Segunda Guerra Mundial, e é fato, o Amapá serviu como uma pista de pouso, né? À toa que o município do Amapá, aqui no estado do Amapá, tem uma base militar americana, né? Lá foi ativada. Então os voos durante a Segunda Guerra encostavam aqui, abasteciam e seguiam em direção à Europa. Então o Amapá serviu como um ponto estratégico, né? É um ponto estratégico. Tá, beleza? E até hoje essa relação ainda, ela é muito a relação entre Estados Unidos
E Brasil hoje ela se fortaleceu muito, já apontou isso com o atual governo. Então tem que estar muito linkado. Agora vamos ver como é que vai ficar essa situação, porque não é mais Donald Trump presidente americano, é o Joe Biden. Então vamos ver, e ele por ter uma pegada mais para a esquerda, aparentemente é mais pacífico, né? Ter uma relação mais próxima com Barack Obama, que tinha uma relação próxima com países como China, países da Europa, né? Então vamos ver agora como é que vai ficar essa relação entre Brasil e Estados Unidos, visto que o Brasil tinha se aproximado muito dos Estados Unidos devido ao Donald Trump. Como o Trump perde a eleição para o Biden, vamos ver como é que vai ficar essa relação. Possa que o Enem não cobre isso da gente, né? O que é que o Enem pode cobrar da gente? Essa aproximação do Brasil com outros governos, né? Sendo que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Não esqueçam disso, é a China. E os Estados Unidos é o segundo principal parceiro comercial nosso. Então é isso que o Enem vai cobrar da gente, com certeza. Beleza, galera? Pessoal, a gente finaliza por aqui nossa segunda aula. Qualquer dúvida, a gente já deixa para a semana seguinte. Na próxima aula, a gente vai falar dos principais conflitos durante a Guerra Fria. Tá? A gente vai narrar para vocês alguns conflitos que eu já citei aqui anteriormente. Vietnã, Coreia, por isso que eu não mantive muito conflitos. E aí a gente vai falar que esses conflitos potencializaram conflitos da atualidade e deixaram mágoas no passado que ainda estão se resolvendo. E a gente vai falar isso para vocês na próxima aula. Tá beleza? Um abraço, tchau.